Salve concurseiro, salve concurseira, professor Ronaldo Paiva, deixa eu já colocar aqui para você ver quem sou eu, tá? Vamos começar a nossa Mega Power revisão em Direito Administrativo. Sei que é uma matéria que é bem técnica, mas é importante que a gente tenha essa mensuração da tecnicidade do direito administrativo, até porque você vai prestar um concurso e os seus concorrentes também possuem as mesmas dificuldades que você, beleza? Vou colocar minhas redes sociais aqui, segue lá para a gente poder conversar sobre o concurso público. E sem muitas delongas, vamos começar a nossa brincadeira séria, valendo vaga, né? Deixa eu tirar isso aqui. Após a vinheta, a gente já começa o nosso conteúdo, certo? Uma revisão conteudista para que você tenha aquelas palavras-chave para que você consiga chegar no seu objetivo, tá? Então, bora na vinheta. Então é isso aí, galera. Vamos começar aqui. Deixa eu jogar numa tela onde você consiga me ver, né? E a gente poder conversar aqui sobre o direito administrativo. Vamos fazer hoje, tá? Especificamente, a gente está trabalhando a nossa revisão. Importante que a gente saiba disso, tá? Uma revisão de conteúdo. Então vamos esquematizar aqui pontos-chave do seu edital para que você lembre desses termos, consiga fazer uma diferenciação e tirar bons proveitos, bons pontos na sua prova, tá? Então vamos começar aqui com o conceito de administração pública versus o próprio direito administrativo. No que tange ao direito administrativo, ele é o ramo científico do direito público que estuda a administração pública. Ronaldo, você não disse nada que eu já não saiba. Então vamos entender o que é administração pública para a gente poder trabalhar. Num conceito estrito, tá? A ideia é de quem administra e o que administra. Num conceito lato, a administração, sabe, de uma república, aí caberia ao governo, que ele teria as funções políticas propriamente dito. Aqui a gente vai trabalhar especificamente a administração no seu sentido estrito, tá? No seu sentido pontual, ou seja, personalidades, pessoas que exercem atividade administrativa, perfeito? Então vamos dar sentido para isso. Existem dois sentidos que a gente fala na administração pública. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu tenho um sentido, que a gente chama de sentido subjetivo, orgânico e formal. Vou colocar de caneta vermelha. Um sentido subjetivo, orgânico e formal. São sinônimos, tá? Todos eles. Sentido subjetivo porque são sujeitos que se relacionam na administração pública. Eles estão devidamente organizados e essa organização é formal, ela é prevista na própria Constituição Federal. Então, quem são essas personalidades? Volta aqui a canetinha preta. Eu tenho toda a administração pública, a ADMP, direta. Ela possui a capacidade administrativa centralizada. Não esquece disso. Quando falar centralizado, significa que está na mão da administração pública direta. Quem são eles? A pessoa jurídica de direito público chamada União, todos os 26 estados, o Distrito Federal e os mais de 5.500 municípios. Perfeito? Todos eles são pessoas jurídicas de direito público e interno, atingem a ideia do regime de precatórias, obedecem estritamente às leis de domínio público, ou seja, os bens adquiridos são de domínio público, exerce atividade exorbitante dos contratos administrativos, tem a supremacia do interesse público sobre o particular, tá vendo? De direito público. Só que ela pode descentralizar. Essa descentralização administrativa acontece em duas possibilidades, só que uma é feita por lei. Quando eu tenho a figura da lei, então eu estou criando o que a gente chama de administração pública indireta. A administração pública indireta exerce a administração descentralizada, tá? Então eu tenho aqui a administração pública indireta. Quem são elas? Eu tenho o que a gente chama de autarquias, eu tenho as fundações, eu tenho as empresas públicas e eu tenho as sociedades de economia mista. Aqui na administração pública indireta, eu tenho pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado.
Só que todas elas exercem uma atividade da administração pública, tá? De forma típica seria a autarquia, porque é a pessoa jurídica de direito público criada por lei específica para o exercício dessa atividade, tá bom? Atinge todo o regime jurídico de direito público, a autarquia. E cuidado com o nome, porque não importa o nome, tá? Pensa assim, a Constituição me deu um cardápio, ela me deu 4 alternativas. Para eu descentralizar por lei, descentralização por outorga, legal, funcional, no que é autonomia. Então, eu falei que é total autonomia. Então, a arquitetura jurídica pensa com ela nome na sua visão que ela é uma autonomia pública, a autonomia de mas esse bate da autarquia. Quando eu crio um vale, ele não é município, ele não é o Distrito Federal. Então, todo o território criado pela União por lei específica é uma autarquia. A doutrina vai chamar de território autárquico, mas é uma autarquia. Toda agência reguladora ou executiva é uma autarquia em regime especial. Olha que doideira. Só para a gente lembrar, cuidado com o nome, mas é uma autarquia. As fundações públicas de direito privado, empresa pública de direito privado, sociedade de economia mista é de direito privado. Só que elas exercem atividades da administração pública. Mas calma lá que a gente vai chegar lá. Estamos no sentido subjetivo, orgânico e formal. Aqui dentro, tanto da administração direta quanto da administração indireta, nós temos pedaços, tá? Chamados de órgãos. Os órgãos são despersonalizados. Ele não possui uma capacidade postulatória própria, ele não pode sofrer uma ação judicial, ele não possui personalidade, ele só pode exercer aquilo que foi delegado por lei para ele através do poder hierárquico. Tranquilo? E você vai trabalhar num pedaço, você não vai trabalhar no todo, tá? Você não vai trabalhar na união, você vai trabalhar em um órgão da união, tá bom? Então, nós temos aqui dentro, em todos os casos, o que a gente chama de órgãos, e você, um agente público, tá? Um agente público. Perfeito isso aqui. Agora, eles se organizaram formalmente para poder exercer atividades da administração pública. Nós chamamos então de atividades típicas da administração pública. Exercer atividades para administrar com um fulcro no interesse público. Todos eles, sem exceção, todos eles vão exercer isso, tá bom? Quem vai exercer isso vai exercer o que a gente chama de sentido. Vou pegar aqui, ó. Canetinha preta ainda. Aqui tem outro sentido, ó. Sentido. Só que é um sentido mais objetivo, mais material, tá? E muito mais funcional. São as 4 atividades que nós exercemos. Quais são essas atividades, tá? A prestação de serviços públicos, perfeito? Atividade de equilíbrio social, chamado de fomento. Uma atividade de intervenção de natureza econômica, não é intervenção na propriedade, intervenção na propriedade vem agora. E o poder de polícia, que é uma capacidade de limitar, cercear e regular direitos individuais em benefício da coletividade. Está previsto o conceito lá no artigo 78 do Código Tributário Nacional e o seu parágrafo único, respectivamente. Ronaldo, eu estou tentando entender, então, por que isso é importante para mim na minha revisão? Porque cai assim, ó. Ele vai fazer uma distinção nas questões sobre o sentido subjetivo, orgânico e formal e vai colocar alguma coisa que seja uma atividade da administração pública, ou vice-versa, tá? Ou vice-versa. Então tome cuidado. Quando ele falar estritamente na questão sobre atividades, ele está falando do sentido objetivo, material e funcional. Ele fala assim, ó, uma autarquia que exerce atividades, aí tu fica assim, meu Deus, o que ele está falando? Da autarquia ou das atividades? Nesse caso, da autarquia, tá? Cuidado. As questões são muito inteligentes, Sebrasp é muito inteligente. Então você tem que ler pontual e descobrir o núcleo daquilo que ele está conversando com você na questão. Combinado isso? Aí vem o direito administrativo. O direito administrativo ele entra aqui, ó. Por quê? Porque ele é a ciência jurídica técnica, porque usa uma técnica jurídica
para poder então entender e compreender como funciona a administração pública. Aí a gente fala o seguinte, ele estuda as pessoas jurídicas, só que ele também vai estudar duas coisas importantes, tá? Vai estudar todos os serviços públicos prestados pela administração e vai somar duas coisas aqui, ó. Os bens que são necessários para o exercício dessas atividades, mais a atividade não contenciosa administrativa. O não contencioso administrativo. Um macete que nem sempre é tão fácil a gente conseguir entender, tá? Vamos botar só aqui, ó. Isso é o objeto de estudo do direito administrativo enquanto ciência, um ramo científico, técnico, jurídico. Ramo técnico, gente, a gente tem o direito financeiro, o direito tributário, o direito administrativo, tá bom? São ramos técnicos, não são só uma ideia de uma teoria, como, por exemplo, as hipóteses previstas no direito penal. Aqui já é diferente, porque a gente precisa de resposta e resultado pelo princípio da eficiência, tranquilo? Então, se liga, o direito administrativo vai estudar as pessoas que executam as atividades da administração pública, a prestação de serviços exercido por elas, os bens públicos, tá? Ou qualquer tipo de bem que exerça essa função de atingir o interesse público e a atividade não contenciosa jurídica. Muita gente tem dificuldade em entender esse não contencioso. Esse não contencioso é aquela função, aquele sistema, tá? Que a gente chama de sistema inglês. O sistema inglês, ele não faz coisa julgada em definitivo. Então pensa assim, o que contém a administração pública? A administração pública administra, então ela contém a capacidade administrativa. A administração pública pode emitir atos inovadores, atos normativos, tá? Esses atos inovam no ordenamento jurídico, desde que autorizados por lei, eles podem fazer isso, nós podemos fazer isso. Então ele tem uma capacidade normativa também. Então a capacidade jurídica, jurisdicional, bom, a gente julga, mas não julga em definitivo como o Poder Judiciário. Então faltou essa, não faltou? Por isso é que a gente chama que é um sistema do não contencioso, porque não contém a capacidade de fazer coisa julgada em definitivo. Beleza? Esse é o objeto do direito administrativo, tá, gente? A gente não pode perder essa ideia, essa semântica aqui, porque isso aqui é uma questão que eu julgo assim, mediana para fácil, que pode aparecer na sua prova e você está se preparando para isso, né? Então, com certeza vai ter bons resultados. Mas vamos seguir, porque tem vários tópicos do seu edital que eu quero abordar, tá? Vamos falar logo do ato administrativo, né? Deixa eu ver o que tem logo depois aqui. Massa demais. Aqui são as duas partes mais complicadinhas mesmo. A classificação, ela é muito remota. Cai de vez em quando, mas é muito remota a classificação. Escolhi pontos específicos. Vou pegar a canetinha preta. O ato administrativo é um ato jurídico, tá? Da espécie da administração pública. A administração pública, ela manifesta a sua vontade de três formas, tá, gente? Três formas. Eu tenho contratos administrativos, que é regido hoje pela Lei 14.133, pela Lei 9.408, que é a Lei de Serviços Públicos, tá? Concessão de serviço público. Então, tem várias formas ali de contratos administrativos. Ali no contrato, gente, todo contrato tem duas vontades. Não tem vontade do contratante e a vontade do contratado. Então, aqui eu tenho uma vontade da administração. Perfeito. Está ali, é uma vontade da administração. É baseado na supremacia do interesse público, esse contrato administrativo. Mas eu também tenho atos de gestão. Esses atos de gestão, eles são contratos, tá? São contratos. Eles aparecem para a gente dentro de uma ideia de parcerias públicas e privadas, termo de cooperação, tá? Convênios. A gente tem uma ideia ali, ó, de equiparação entre iguais nesses atos de gestão. São metodologias utilizadas para melhor atingir o interesse público, mas não tem uma supremacia de um sobre o outro, tá? As duas partes nesse contrato, que é um ato de gestão, elas estão equivalentes, tá bom? Estão equivalentes. Não tem supremacia do interesse público nele, mas tem que ter o interesse público porque ele é indisponível, né? Então não tem para onde correr. Importante isso. Aí vem uma forma de manifestar uma vontade unilateral. Esse é o ato administrativo. O ato administrativo é a manifestação unilateral da administração pública, perfeito? Então, no máximo, eu tenho um ato negocial onde o particular vai incitar a administração pública, beleza. Mas no final das contas, a vontade é única, é sempre da administração pública. Esse é o ato administrativo. E ele é muito vasto de possibilidades e por isso chove bastante em provas. Se pegar 100 questões de atos de uma prova de direito administrativo, sei lá, 100 questões no ano de 2024, você vai ver que metade é sobre atos administrativos. Então a incidência de prova é muito alta.
tá? É muito alta para caramba, diga-se de passagem. Então, vou fazer o seguinte. Vamos pegar, porque você já sabe, né, do ato administrativo. Você chegou até aqui, né? Então você já sabe do ato administrativo, diga-se de passagem. Vou fazer o seguinte: eu vou pegar tópicos e coisas para a gente entender o ato que estão um pouco fora da curva, até para você ter bagagem para fazer questões mais difíceis, tá? Então, por exemplo, o que gera o ato? O ato vem de um fato. Vem de um fato. Como assim um fato? Um fato, gente, é algo real, algo concreto, algo que eu consigo ver e provar, tá bom? Sempre é assim. Eu preciso de um fato. Que fato é? Ó, um fato. Um fato é que eu dirijo ou piloto minha moto. Esse é um fato. Estou pilotando a minha moto. É um fato. Isso vai gerar um ato? Não. Não tem interesse para a administração. Agora, se eu estou pilotando a minha moto e ultrapassei o sinal vermelho, então o fato se tornou que eu ultrapassei um semáforo vermelho. Esse fato é um fato que tem relevância para a administração pública, é um fato administrativo. E por conta disso, eu terei um ato administrativo. Então, todo ato vem de um fato. E onde é que eu vou encontrar o fato, Ronaldo? No motivo do ato. Tá bom? A gente vai chegar lá. É importante que você tenha essa visão. Tá bom? Então, todo ato vem de um fato, mas nem todo fato gera um ato. Tem que ter relevância para a administração pública. Show de bola? E por conta disso, nós temos aquela ideia de um dever-poder agir da administração pública, onde ela vai manifestar essa vontade através de atos administrativos. Para eu ter um ato administrativo como um ato jurídico, eu tenho que ter segurança jurídica nele. Então, justamente por essa necessidade de ter uma segurança jurídica no ato administrativo, eu preciso que ele seja perfeito, eu preciso que ele seja válido e eu preciso que ele tenha a capacidade de gerar efeito, que é a eficácia, tá? Então, vamos construir o ato aqui. E a gente vai destrinchar isso aqui, porque isso aqui é muito, muito importante, tá bom? Então, vamos lá. Pegar uma canetinha preta, já está na tela ali. Vamos deixar o nosso ato primeiro perfeito, tá? Para ele ser perfeito, ele precisa de 5 elementos de formação, tá? Elementos de formação são requisitos para que ele tenha a validade daqui a pouquinho. Então, eu tenho o que a gente chama de competência, eu tenho o que a gente chama de finalidade, eu tenho o que a gente chama de forma, eu tenho o que a gente chama de motivo e tenho o que a gente chama de objeto. Cuidado, sabe por quê? Muita gente vai para a prova com isso aqui, ó. Com, fi, fo, mo, bi. Muita gente vai só com mnemônico. Toma cuidado com isso, tá? Pode dar certo? Claro que pode. Mas não é só com FIFOMOB que você tem que lembrar. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto são os elementos, requisitos de validade do ato administrativo. Contudo, a validade está na definição de cada um dos elementos. Então, eu preciso saber o que significa cada um desses elementos, beleza? Por exemplo, a competência ela é oriunda da lei. Então, a competência vem da lei. A lei expressamente diz quem é competente. Quem é competente? Quem é competente vai ser um órgão, uma entidade ou um agente competente. Então, se ele falar são elementos de formação do ato administrativo, o agente competente, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto, vai estar certo, tá? Então, se liga, se trocar o nome do Confiformob, você tem que pensar fora da caixa, tem que pensar fora da caixa, tá? Agora, o mais importante de tudo isso é que a lei define a competência. Lei no seu sentido assim, ó, amplo, obviamente, mas eu preciso de um ato da administração pública que diga quem é competente para agir. Desde que pode até ser um ato delegatório, gente, alguém delegando para alguém, não tem problema, mas eu tenho que dizer quem é competente, tá? A lei vai definir a competência de um órgão ou de uma pessoa, como uma competência exclusiva ou uma competência privativa de determinada instituição, mas a lei tem que trazer quem é competente. Isso é requisito, olha, fundamental. Aí eu tenho a finalidade. A finalidade ela se relaciona com o objeto, então toma cuidado. A finalidade é o que eu pretendo alcançar. O objeto é quando eu alcanço, tá? Então a finalidade é o meu objetivo. É para onde eu estou olhando, tá? Estou olhando para onde? Ronaldo ultrapassou o sinal vermelho, não ultrapassou o sinal vermelho. O que eu quero fazer com o Ronaldo? Eu quero educá-lo. Eu quero que ele aprenda a não fazer isso, tá vendo? Essa é a minha finalidade.
a disciplina no trânsito prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Entendeu a ideia? Então, a finalidade, ela se relaciona com a lei também de forma expressa. A finalidade do ato, a finalidade, vai estar prevista na lei. A lei vai definir para mim qual é a finalidade. Na hora que eu olho para a finalidade, isso é tão claro, gente, e óbvio, que quando eu enxergo a finalidade, eu enxergo a forma. Na hora que eu vejo a finalidade, eu vejo a forma. E eu vejo o objeto. Ó, eu vejo a forma, eu vejo o objeto na hora. Quer ver uma? No campo da administração pública, tá? Eu quero comprar carro para a administração pública, tá? Imagina, eu quero comprar carro para os agentes de polícia judiciária. O que a administração tem que fazer nesse caso? Para comprar um bem, olha, um bem móvel comum de mercado. Ela tem que utilizar uma forma chamada pregão, que é uma modalidade de licitação. Tá vendo? Você que já consegue ver. E no final esse pregão vai gerar um contrato vantajoso, capaz de gerar então a eficácia, ou seja, ter o carro. Não é isso que a gente quer? Comprar carro. Então agora a gente vai ter o carro. É o objeto. É o que chega no final. Sacou a ideia? Massa. Então eu preciso que uma finalidade direta seja prevista na lei. A minha pretensão jurídica a alcançar. A finalidade indireta se relaciona sempre também com o interesse público, tá, gente? Isso não precisa estar expresso na lei. Toda a finalidade da administração é para atingir o interesse da coletividade. Então, qualquer situação, imagina, quero comprar carro, mas só serve se for Range Rover. Não adianta. Quero comprar moto, mas só serve se for Ducati. Não, não. Não sou eu que escolho. É a administração. Pelo interesse público, existe um processo de competitividade. Ah, eu quero contratar um servidor por concurso público, mas tem que ser o João, porque o João é o cara, tá? Tem que ser o Girão, pô, o Girão é o cara. Você entende que não sou eu que escolho. É um processo impessoal. Não pode ferir o interesse da coletividade. Não posso utilizar o ato em benefício próprio. Ele deve atingir sempre o interesse público. E o interesse público se relaciona com o elemento finalidade. Mas a finalidade direta sempre vai estar prevista em lei. Isso é muito importante. Vamos lá. Forma. A forma é o procedimento de agir, tá? A forma é o procedimento de agir. Vamos colocar assim, ó. Esse eu vou escrever um pouco mais. Ele é o procedimento de agir, definido em lei. Opa, a lei define como proceder. Então ele vai trazer para mim a forma. E a forma, gente, ela aparece para a gente de dois jeitos. Posso ter forma escrita e posso ter forma não escrita. Tranquilo? Agora toma cuidado, que aqui, atenção dobrada para você que vai fazer a prova, tá? Atenção dobrada para você que vai fazer a prova. De vez em quando, existem alguns procedimentos da administração que são exigíveis da administração que a gente chama de motivação. Motivação não é motivo, tá? Eu sei que é muito parecido. A semântica é muito parecida, a palavra é muito parecida e o conceito é muito parecido. Ronaldo, como é que eu vou entender então? Quando eu preciso explicitar o porquê. O motivo é o porquê. Mas quando eu precisar explicitar o porquê, explicar o porquê, aí eu estou falando do princípio da motivação, tá bom? Por exemplo, a motivação é obrigatória quando dela decorrer a ampla defesa e o contraditório. Por quê? Porque se o indivíduo vai se defender, como é que eu garanto a ampla defesa e o contraditório para ele se ele não sabe nem sobre o que ele está respondendo? Entendeu? Então eu preciso explicar o que aconteceu. Ó, um exemplo, tá? Só um exemplo. Instaurei um PAD contra o Ronaldo. Instaurei um PAD, autoridade competente, deu abertura a um procedimento administrativo disciplinar em desfavor do servidor Ronaldo, pela conduta de falta ao serviço sem justificativa. Isso não vale, porque ele só pegou e copiou da lei. Então isso não é motivação. Olha só a motivação, como é que vai? Então, instaura o devido processo em desfavor do servidor Ronaldo, tá? Com as seguintes alegações de fato. No dia X, Ronaldo não compareceu ao serviço e foi dado falta da sua presença pelos companheiros de sua seção, bem como não foi notado na folha de ponto nem física nem eletrônica a sua pontualidade. Nesse sentido, aliado ao artigo 117 da Lei 8.112, Ronaldo não veio trabalhar sem justo motivo até o presente momento. Instaure-se o procedimento, no caso sindicância, tá? Para esse tipo de caso, para apurar então a falta de Ronaldo. Eu expliquei o que aconteceu, não foi? Agora o Ronaldo tem como garantir a ampla defesa e o contraditório dele. Sacou? Motivação é a explicitação do motivo. Então eu tive que explicar o motivo. Toda vez que eu tenho motivação, ele aparece na
forma. Olha só, gente, a galera erra isso pra caramba. Porque eu falo motivação, todo mundo acha que é o motivo. Não, não. Motivação é explicitar. Olha só. Quando eu falei forma escrita, não falei forma escrita, significa que eu tive que explicar por escrito. Então, toda vez que eu falar sobre motivação, toda vez que eu falar sobre motivação, ela vai aparecer na forma, beleza? Muito importante, mas muito importante mesmo isso aqui, tá bom? Perdão. Voltamos aqui, eu não quis tossir na frente de vocês, que gentleman, tá? Então, forma sempre prevista na lei. Motivo. O motivo nem sempre é explicitado, tá vendo? Olha só, justamente por isso. Às vezes, tá? O motivo, que é um pressuposto de fato e de direito. Muito juridiquês, Ronaldo, eu não consigo entender isso, eu sei. O direito é babaca. O direito, ele pega um contexto jurídico e dificulta mais ainda a nossa mente. Em vez dele deixar mais fácil, né, o doutrinador, o juiz, a jurisprudência de uma forma geral, ele vai e traz nomenclaturas mais difíceis. Mas pensa o seguinte, eu tenho uma hipótese jurídica prevista na lei. E aquela hipótese acontece no mundo real. Opa, eu tenho um fato que está tipificado na lei, entendeu? Um pressuposto de fato e um pressuposto de direito. Eu tenho que ter os dois? Claro que tenho. Porque aqui é só uma hipótese. O pressuposto jurídico de direito é só uma hipótese. Está escrito lá no Código de Trânsito, ó, ultrapassar sinal vermelho. É uma hipótese. Mas se você ultrapassar, você vai receber R$ 193 de multa. Dependendo da velocidade, então vai tomar uma multa de velocidade também acumulada. Entendeu a ideia? É um pressuposto de fato e de direito. Sempre assim. Só que tem que ter isso no ato? Tem. Mas às vezes a lei ela é implícita em relação ao motivo. Ela não me explica o motivo. Ela não me traz uma circunstância que vai ser idêntica à realidade social. Aí, nesse caso, eu posso escolher se eu vou ou não vou agir. Entendeu a ideia? Vamos tentar positivar isso aqui. Vou pegar aqui uma canetinha preta. Então, eu tenho a ideia aqui, ó, só para a gente lembrar, que o motivo ele pode estar expresso na lei, mas, tá? Ele também pode estar implícito na lei. Quando ele estiver expresso na lei, eu terei um ato vinculado. Quando ele for implícito na lei, eu tenho um ato discricionário. Exemplo clássico. A busca pessoal do artigo 244 do Código de Processo Penal. A busca pessoal, das 240, né? A busca pessoal dar-se-á mediante fundada suspeita. O que é suspeito para você? Porque o Estado não me explicou o que é suspeito. Aí ele fala que essa suspeição se dá pela crença de que aquele indivíduo possa estar portando objetos ou papéis ilícitos, mais ou menos isso, tá? Eu olho no meu cotidiano, eu não consigo enxergar, então eu preciso de atitudes. Um indivíduo que agiu de forma diferente do contexto social, não é a forma que ele se veste, não é o local onde ele está, mas a atitude, tá? Como ele está se reagindo naquela sociedade. Então, por exemplo, ver um indivíduo que dá meia volta quando vê a autoridade policial, para mim, fundamenta uma busca pessoal. Tem pessoas que não. Se eu olho, por exemplo, pessoas aglomeradas, um cheiro estranho no ar, né? Eu como policial, assim, pode ser que eles estejam usando algum tipo de, sei lá, um material ilícito, mas pode ser que não. Pode ser só um incenso ruim. Tá vendo que é discricionário quando a lei é implícita, mas se a lei expressa o motivo, já era. O ato é vinculado. E automaticamente isso vai se replicar no objeto. Quando o motivo for expresso à lei, o objeto também será. Quando o motivo for implícito à lei, o objeto também será implícito. Tranquilo? Vamos escrever isso aqui. Mas é importante que você veja o seguinte: o que é o objeto? O objeto é o conteúdo jurídico. É o conteúdo de efeito jurídico. Lembra da minha pretensão? Aqui eu materializei ela. Por isso que, basicamente, a gente sempre vai encontrar um nome daquilo que a gente conhece. Por exemplo, numa sanção de trânsito, Ronaldo ultrapassou o semáforo vermelho, uma autoridade competente, olha, visualizou aquilo. Então, tem o dever, poder de agir, tem que agir, tá bom? Ele é competente. Qual é a finalidade? Ó, quero educar aquele rapaz que está ali, ó, pilotando aquela moto que nem um louco subversivo, tá vendo? Qual é a forma que ele vai agir? Qual o procedimento que ele vai agir? Ele vai preencher um talão chamado
notificação, talonário de notificação, vai mandar para o órgão fazer um procedimento, que é um processo, tá? Vai chamar Ronaldo para ampla defesa do contraditório dele, afinal de contas é uma sanção, né? Então tem que ter necessariamente ampla defesa do contraditório. Ronaldo exerceu sua ampla defesa do contraditório ou não, é facultativo nesse caso. Não teve recurso, então nesse caso vai chegar na sua casa uma multa. A multa é o que vai gerar efeito jurídico, não é? Professor Ronaldo, então é um processo administrativo. Não há de se falar em processo administrativo, tá, gente? Qual é a vontade aqui? A vontade não foi educar e não se materializou por meio da multa. Vai pagar uma multa para aprender a não fazer de novo. Então o ato administrativo é uma coisa só. Nesse caso, ó, é uma coisa só. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto se expressaram nesse sentido. Então cuidado. Já falei. O Confiformob ajuda, mas você está fazendo um concurso concorrido, tá? Você está fazendo um concurso para uma banca muito inteligente. Então você tem que pensar o seguinte, olha, são elementos ou requisitos de validade do ato administrativo: um agente, um fim a ser alcançado, um procedimento de agir, um pressuposto de fato e de direito e um conteúdo jurídico de efeito imediato. Tá certo, tá? Por quê? Porque saiu da caixa do Confiformob. Você tem que sair da caixa do Confiformob. Lembra do Confiformob, mas ele é muito ainda, sabe, muito quinta série. Vamos evoluir, certo? Vamos trazer mais robustez para a gente poder chegar na prova fazendo essa revisão com qualidade justamente por isso, tranquilo? Então eu tenho um ato perfeito porque ele tem 5 elementos, tá? Requisitos. E ele é válido porque eu tenho um amparo legal, tá vendo? O agente era competente para agir, a finalidade estava prevista na lei e o procedimento, no mínimo esses 3, estão previstos em lei. Motivo e objeto podem ou não estar previstos de forma expressa na lei. A validade está na legalidade de cada um dos elementos, beleza? Isso é a validade. Isso é bacana. Então é possível ter um ato perfeito e inválido? Claro que é. Claro que é. A autoridade não era competente para agir. Eu tenho competência, finalidade, forma, motivo e objeto, só que ele não era competente em lei. Então o ato é perfeito, mas ele é inválido, tá vendo? É importante que a gente saiba disso. Só um detalhe. Esses dois últimos elementos aqui, quando implícitos na lei, são chamados de mérito administrativo. O mérito administrativo possui vários nomes. Pode ser conveniência e oportunidade, ato discricionário, mas o nome técnico é mérito administrativo. Vamos pensar no seguinte: da mesma forma que a administração não pode fazer coisa julgada em definitivo, o juiz não pode olhar os méritos que a administração tem. Porque o mérito seria a nossa atividade específica, tá? Específica. Aí vamos concluir uma coisa importante. Qual seria a melhor forma de gestão na administração pública? Atos vinculados ou atos discricionários? Atos discricionários. Por quê? Porque eles realmente, olha, me dão uma ideia de agir quando e como for necessário à administração pública. O ato vinculado é como se a gente fosse seguir um mero manual. Não haveria administração se a gente tivesse só atos vinculados à lei. Nós precisamos dessa margem de liberdade para escolher quando e como agir, tá? Até porque a gente está trabalhando com dotação orçamentária, com administração de bens e pessoas, de direitos. Então a gente precisa ter esse manejo. Então, a atividade discricionária da administração, o mérito administrativo, é uma capacidade própria da administração pública que não é analisada pelo Poder Judiciário. Beleza? Agora, eu tenho um ato perfeito, eu tenho um ato válido, e como é que eu torno ele eficaz, Ronaldo? O objeto já traz a eficácia do ato, mas só que ele tem que ser realizável. A eficácia dele tem que ser realizável. Por exemplo, vou cobrar no concurso público a possibilidade do candidato fazer uma prova objetiva cuja, né, um dos conteúdos é uma língua estrangeira extinta e em desuso. Não tem eficácia. Quer ver outra? Que absurdo. Absurdo. De vez em quando cai. Um ato administrativo que exonera servidor falecido. Por que eu vou exonerar se ele já faleceu? Já houve, olha, o efeito jurídico da vacância, né, com o falecimento do servidor. Então, para que eu tenho que exonerar? Não tem eficácia nesse ato administrativo, entende? Então, a eficácia está num resultado onde eu consigo ter esse resultado. Ser eficiente, gente, é ter um resultado. Então, quando eu olho para o ato e o ato gera resultado, esse é o conteúdo jurídico de efeito imediato que eu tenho no ato administrativo. Chega uma multa para você, a multa é realizável. A multa de trânsito, ela tem valor. Quando o legislador não define valor para a multa, é discricionário da administração pública decidir os valores
baseado nas condições econômicas do apenado, tá bom? Então, por exemplo, vou pegar e aplicar uma multa tributária, por exemplo. Cheguei numa padaria, sou da Anvisa, estou fiscalizando, cheguei lá, o cara tem ratos na padaria, tá fora dos padrões de higiene, mandei fechar e botei uma multa de 2 milhões de reais. É desproporcional, não é realizável, tá? Esse ato vai ser nulo, porque é desproporcional. Entende a ideia? Que é uma padaria, gente. Uma capacidade econômica, a rede, uma padaria simples, tá? Então veja que a eficácia se dá pelo resultado. Importante, mas muito importante sobre isso. Agora, se liga nisso aqui que isso aqui é legal. Aliado à perfeição, à validade e à eficácia do ato, e vamos lembrar, tá? Que eu posso ter ato perfeito, inválido e eficaz. E eficaz. Por quê? Porque eu tenho atributos no ato administrativo. Eu vou falar sobre todos, claro, mas tem dois que sempre chamam bastante atenção, porque são os mais difíceis. Vamos botar os atributos bem aqui do lado, ó. Atributos. Atributos do ato administrativo. Atributos são qualidades, tá? São qualidades do ato administrativo. Alguns atributos estão presentes em todos os atos, outros não. Então eu vou colocar 3 que são sempre presentes em todos os atos. Todos os atos vai ter esses 3 atributos aqui, tá bom? Eu tenho o que a gente chama de tipicidade, tipicidade. A tipicidade é aquilo que gera nome ao ato. É a previsão em lei, fazendo que eu não tenha atos inominados, ou seja, todo ato tem nome. Nome do ato administrativo proferido pelo chefe do Poder Executivo, decreto. Nome do ato administrativo proferido por uma agência reguladora, instrução normativa. Nome do ato administrativo proferido pelo marimbondo, aquele que veste amarelo e preto, está escrito Detran nas costas dele, né? Multa. Tá vendo? Todo ato tem um nome, gente. E o nome do ato, ele aparece tanto na forma quanto no objeto. Então, assim, todo ato tem nome. Não existe ato inominado, tá? Existem contratos inominados. Porque o contrato administrativo, olha que doido. O contrato administrativo, porque tem o seu edital. O contrato administrativo, ele é formal, mas não tem forma estabelecida em lei. Formal porque ele é por escrito, tá? Mas ele não tem forma estabelecida na lei, diferente do ato. O ato tem que ter forma estabelecida na lei. Por isso que ele tem nome, tá? Porque eu consigo ver a forma do ato administrativo. Beleza? Todo ato tem uma presunção. Opa, canetinha preta. Uma presunção de legitimidade. Legitimidade. E outra presunção também. Mais uma presunção. Presunção de veracidade. São diferentes, não é a mesma coisa, legitimidade com veracidade. Só para deixar isso bem mais claro para você, você já conhece esses termos, vou usar esses termos para que você veja. Quando eu falo sobre legitimidade, quem é legítimo para agir? Você já sacou que a legitimidade é uma previsão de uma competência, de uma capacidade de agir, tá? A capacidade de agir se relaciona com a legitimidade. Então, o que ele está fazendo é legítimo, se ligou na ideia? Então, isso é importante porque a legitimidade em questões de prova sempre vai se relacionar com o elemento competência. Mas eu presumo essa competência, Ronaldo? Sim, eu presumo a legitimidade. Por quê? Porque eu não conheço o Estado todo. Eu não sei quem são seus agentes. Eles usam um uniforme, um crachá, uma identificação. Mas pode ser uma pessoa que não é competente para agir. Não importa se ele está uniformizado ou de crachá. Me importa se a lei deu a competência para ele. Vou dar um exemplo bem esdrúxulo. Por exemplo, estava trafegando com a minha moto, aí aqui em Brasília, gente, aqui no Distrito Federal, as rodovias federais, elas cruzam o Distrito Federal. Só que dentro do Distrito Federal, a rodovia é do Distrito Federal. Então, normal, né? Em todos os estados acontece isso também. Então, eu estava trafegando na rodovia, só que estava na parte do Distrito Federal. A Polícia Rodoviária Federal, ela mandou eu parar, e ela me notificou e me multou. Não, na verdade, nem chegou na multa, né? O ato administrativo foi cancelado no meio do caminho. Por quê? Porque a competência da Polícia Rodoviária Federal é sancionar nas rodovias federais, tá? Ah, Ronaldo, pode ser numa rodovia estadual? Pode, mas desde que o ato tenha acontecido, olha, numa rodovia federal e em perseguição, em acompanhamento, elas vão entrando para dentro do estado ali, ou município. Beleza. Mas
Eu estava trafegando dentro de uma rodovia do Distrito Federal e a Polícia Rodoviária Federal disse que eu estava errado. Ela não tem competência para agir nessa localidade, mas, poxa, eu sei, né? Eu sei porque eu sou professor, sou policial, mas um cidadão comum, ele sabe disso? Não, não sabe. Então ele presume legítimo. Essa presunção, ela é relativa. A presunção, o nome já diz, né? É uma presunção. A presunção é relativa. Por que que ela é relativa? Ela é relativa porque eu posso provar que ele está errado. Então eu tenho um ato perfeito, inválido, mas eficaz. E aí eu vou ter ampla defesa e contraditório para poder provar que o Estado está errado nesse caso. É uma presunção que nós chamamos de presunção relativa, em latim. Cai em latim, tá, gente? Iuris tantum. Só lembrar assim, ó, tantum faz se é verdade ou mentira. Beleza? A presunção de veracidade, ela já se relaciona com os argumentos do agente. Opa, os argumentos são os fatos, não são? Os fatos, ou o motivo de fato e o motivo de direito. Esses são os argumentos dele. Então aqui, tá? Aqui na presunção da veracidade, que também se relaciona com a lei, ele está falando sobre o motivo de agir, o porquê do agir. E tem que ser verdadeiro, real e concreto. Já falei, todo ato vem de um fato. Mas às vezes a gente não entende da lei. Só uma coisa bem absurda, só para você refletir. Tem um princípio que fala assim: ninguém pode alegar desconhecimento da lei. Caô, só na União a gente tem 13.400, 13 mil, mais de 13 mil leis em vigor. Em vigor. Quem sabe disso tudo? Eu não sei. Eu, como um agente público, eu tenho o dever de saber as legislações do qual eu atuo. Então, eu não posso alegar desconhecimento da lei. Eu, agente do Estado. Entendeu isso? Um cidadão comum, claro, em coisas absurdas, não sabia, claro que não. Mas ele não pode falar eu sei de tudo. Não, não. Ele recepciona o ato e depois questiona do mesmo jeito, porque essa presunção de veracidade também é relativa. Só que o argumento tem que estar previsto em lei. Então, não pode ser um argumento que não seja previsto em lei. Por exemplo, tá? Por exemplo. Estou usando o exemplo de trânsito. Melhor, vou pegar uma da 8.112, tá? O Instituto da Remoção. Remoção, tá? O que é uma remoção? É a movimentação de um servidor dentro da mesma unidade administrativa, dentro do mesmo órgão, tá bom? Aí o servidor foi removido de uma instalação para outra instalação. Tem que ter motivação, tá? Então, removo o servidor Ronaldo, especialista em licitações de contratos e segurança pública, para outra unidade, tá? Para outra seção, outra repartição, em virtude da sua qualificação técnica, havendo uma carência naquela outra instalação. Aí eu pego o meu documento, né? Porque hoje é tudo sistema eletrônico. Pego o meu documento, o número e me apresento naquela nova unidade. Quando eu chego lá, encontro vários amigos que têm a mesma especialização que eu. Então, a verdade daquele ato é que o cara me removeu porque ele não gostava de mim. Você entendeu? A verdade é o fato. O fato deve ser real, concreto e verdadeiro. E quando questionável, ele tem que provar, tá? Tem que provar. É o que a gente chama de teoria dos motivos determinantes, tá? Aqui existe uma inversão do ônus da prova. Cuidado com isso. Então, a presunção da veracidade, ela é relativa também, do mesmo jeito, ó. Relativa. Iuris tantum. Eu não vou escrever aqui. Aquilo que é absoluto no direito, que é raro, mas tem, tá? Existe. Existe o direito pelo próprio direito. Toda vez que a gente vê esse termo, a gente vê que aquilo é absoluto, tá bom? Aquilo é absoluto. Em latim, isso se demonstra da seguinte forma: iuris et de iure, o direito, a norma pelo próprio direito, tá bom? Então, caiu na sua prova que os atos administrativos é iuris et de iure, fala assim, cara, eu não sei o que é isso. Nem precisa. Você precisa lembrar que é iuris tantum. Qualquer termo diferente disso vai estar errado. Entendeu? Então decora aquilo que você precisa. Não fica fritando seu cérebro com coisas desnecessárias, né? Então vamos lembrar. Ele é iuris tantum, beleza? De tantum faz. Esses três tópicos aqui, gente, esses três tópicos, tá? Esses três, eles são atributos inerentes a todos os atos administrativos. Agora, eu tenho dois atributos que não estão presentes em todos os atos. E aqui a gente tem que ter muita paciência com a banca, muita paciência mesmo, tá? Porque ela usa como referência Maria Silva Zanella de Pietro, ela usa como referência Eli Lopes de Meirelles, ela usa como referência Carvalho Filho, tá? Mateus Carvalho, já vi questão de Mateus Carvalho também. Então é importante que às vezes os pensamentos, sabe, fluem de uma forma diferente entre doutrinadores. Mas são 5 atributos, tá? Existem 2 atributos
que estão inseridos aqui dentro. Estão inseridos aqui dentro. Pode falar assim, a exigibilidade é um atributo do ato administrativo? Sim, tá certo. Mas vou te mostrar na prática como é que é isso, tá bom? Direito usável, tá vendo? Direito usável, lógico. Eu gosto disso. Então eu tenho o que a gente chama de autoexecutoriedade, autoexecutoriedade, e eu também tenho o que a gente chama de imperatividade. São os atos de império. Imperatividade. A partir de agora eu quero que você tenha essa lógica. A autoexecutoriedade é um ato capaz. É um ato capaz, ó. Pensa assim. Você olha para o ato, ele é capaz. Capaz de ser executado diretamente agora, tá? Como assim? Imagina que eu preciso fechar um estabelecimento comercial que está fora dos padrões de higiene. Se eu sou competente, eu posso fazer isso agora. Mas eu não estou cerceando uma liberdade de alguém? Estou. Preciso de ordem judicial para isso? Não. Neste caso, este tipo de ato, tá? Este tipo de ato será autoexecutório. Mas essa é a capacidade, entendeu? A capacidade de agir agora, de executar direto, sem a necessidade de autorização judiciária. Eu não necessariamente estou externalizando isso. Se liga nisso. Significa que eu tenho uma capacidade, tá? Uma capacidade. Isso aqui que é bonito. Aqui, ó, eu tenho uma capacidade de executar direto, sem autorização do Poder Judiciário, inclusive com o emprego da força. Opa, aparece junto com a autoexecutoriedade de vez em quando, tá? Com coercibilidade. Força. Falou coercibilidade é força, tá? Força que o Estado tem. Show? Ué, Ronaldo, você não me diz nada. Calma, que aqui agora fica bonito. A imperatividade é a imposição de uma obrigação. Então, a autoexecutoriedade e a imperatividade, gente, ela sempre vai aparecer nos mesmos atos, beleza? Sempre vai aparecer nos mesmos atos. Então, cuidado com isso. Todo ato que tem autoexecutoriedade também tem imperatividade. Todo ato que tem imperatividade também tem autoexecutoriedade. Então, se liga, a autoexecutoriedade é a capacidade de agir. Ele pode agir agora, sem necessidade do Poder Judiciário. Mas quando ele age, ele está sendo imperativo. Então, olha, externalizei. Por conta disso, a imperatividade é uma capacidade extroversa que a administração pública tem. É uma capacidade de impor obrigações ao particular, ó, de dentro para fora da administração pública. Não é a autoexecutoriedade que é extroversa, é a imperatividade. Então, assim, eu tenho uma capacidade de agir agora. Opa, tem que fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa. Vamos, fecha aqui, coloca ali uma placa ali de trânsito, vamos organizar isso aqui que está uma zona. Pô, eu estou agindo, não estou agindo? Agora eu estou sendo imperativo, estou dando ordens a particulares. Não preciso da concordância dele, porque é império, ato imperativo. Aqui dentro vai aparecer dois substratos, dois atributos também, tá? Atributos. Só que não tem lógica de falar que são 7 atributos que existem no ato administrativo, porque os dois atributos que eu colocar aqui, eles só aparecem na imperatividade. A coercibilidade já é inerente à autoexecutoriedade. Aqui não. Aqui eu vou utilizar mais dois atributos. Por exemplo, coloquei uma placa de trânsito de proibido parar e estacionar. Um ato administrativo não escrito, é um símbolo, tá? Olha o procedimento, é um símbolo. Foi colocado por lá por um órgão de trânsito competente, atingindo uma finalidade de organização do trânsito, porque precisa organizar o motivo, ó, senão vai acontecer acidente. O objeto, instalei a placa, tá? A placa de trânsito. Um ato administrativo perfeito e válido e eficaz. Só que alguém foi lá e parou embaixo da placa de proibido parar e estacionar. Agora, é exigível que a administração faça alguma coisa para aquela pessoa que está descumprindo a ordem imperativa. A exigibilidade aparece aqui. Então, eu dei uma ordem, ele não concordou, olha, ele não está cumprindo. É exigível o dever de agir da administração pública. Aí eu chego lá, por exemplo, é um veículo de emergência, beleza, está em amparo, está fazendo uma prestação de socorro, está tranquilo. Então, eu fiz alguma coisa, mas não precisei chegar na força.
entendeu? Chego lá, não é um veículo de emergência ou urgência, é o Ronaldo parando de forma irregular mesmo, bizonho, vai ser multado. Agora eu vou aplicar a força que o Estado tem, a coercibilidade. Só você tem que tomar cuidado, sabe por quê? Porque isso pode aparecer com um nome diferente. Pode aparecer com um nome diferente? É, pode aparecer. Pode aparecer assim, ó. Eu tenho junto aqui, ó, que a gente chama de meios de coerção, tá? Coercibilidade, coerção indireta. E eu tenho meios de coerção direta. O que é isso? O primeiro é a exigibilidade. É uma força, mas não é uma força bruta, sabe? É assim, quando você está trafegando na rua, está andando na rua, sabe? Aí você está andando lá com o seu carro, vendo um retrovisor, uma sirene, sabe? Uma sirene não, né? Uma luz, tá? Um strobolight, o nome daquilo. Ou então um sinal sonoro, uma sirene. Aí o que você faz? Você já se alinha todinho, né? Por quê? Porque você ficou com medo. Ele não fez nada contra você, mas já te deixou, olha, mais alerta, não é? Então é um meio de coerção indireta. A exigibilidade é isso. Não aplica a força, mas já tem um impacto, tá bom? Quando a Receita Federal te chama para comprovar os documentos da sua declaração de imposto de renda, exigibilidade, fica, sabe, num cagaço da porra, não fica? Mas ainda não tá te aplicando nada, só está fiscalizando. Esse é o processo de fiscalização. É exigível que se faça, diga-se de passagem. Tá bom? É exigível. O processo de fiscalização é exigível que se faça. Agora, identificou alguém, olha, literalmente errado, garantindo, claro, ampla defesa do contraditório, aí não tem para onde correr. Vou ter que aplicar a força de forma direta. Um meio de coerção direto é a coercibilidade. Então, só toma cuidado. A diferença entre elementos de formação e atributos do ato administrativo. Questões que invertem uma coisa com a outra, beleza, eu sei que você vai tirar de letra. Vai tirar de letra. A tipicidade é um requisito de validade do ato administrativo errado. Ele é atributo. O requisito de validade são os elementos. Tá bom? Essas questões que invertem os conceitos, eu diria assim, fafofu. Chutei alguma coisa aqui. Fafofu, tá? Fafofu. A gente não erra, tá? Cuidado com as coisas difíceis. Isso é importante para que você consiga enxergar. Vamos seguir. Desfazimento do ato administrativo. Vamos lá. Bem sucinto, que isso aqui também é de graça. Eu tenho 5 formas. Ronaldo, e a encampação? A encampação é um desfazimento de um contrato de concessão, tá? Então não entra aqui. O ato é unilateral, não é uma concessão de um serviço público, então não cabe encampação como desfazimento. Aqui são só 5. São, ó, a anulação. A anulação. Eu vou colocar 3 aqui, ó, na sequência, que não está na sequência que você estudou. Anulação. Eu tenho a cassação e eu tenho a caducidade. Eu tenho a revogação e eu tenho a contraposição, que pode ser chamado de sobreposição ou derrubada, não tem problema. Essas 5 formas de desfazimento do ato. Agora se liga nessa lógica. Simetria jurídica. Se eu construir um ato administrativo, como é que eu desfaço o ato? Com outro ato. Se eu tenho uma lei gerando uma obrigação, como é que eu desfaço o efeito da lei? Com outra lei. Então isso aqui são atos administrativos. Todo ato tem nome, tá vendo? Todo ato tem nome. Anulação, cassação, caducidade, revogação e contraposição. Por que eu separei? Porque esses 3 aqui, ó, esses 3 se relacionam com algo que deixa o ato ilícito. Vai se relacionar com algo ilícito, tá? Por exemplo, tô lá na anulação, deixa eu apagar aqui. Deixa eu explicar o contexto de cada um, mas você vai ver que tudo tem ilícito, tá? Tudo vai ter ilícito. Encontrei um ato inválido. Não existe anulação de ofício, tem que abrir um processo. Aí no meu processo, eu vou enxergar o ato, se ele é nulo, ou se ele é anulável. Se ele é nulo ou se ele é anulável. Como assim, Ronaldo? Nulo é quando não cabe
não tem como reformar o ato, não tem como pegar o ato e, sabe, deixar ele válido, lícito, sem vício, não tem como. Aí, nesse caso, eu vou declarar a nulidade do ato, tudo certo. A nulidade do ato vai ter efeito retroativo, né? Porque ele é nulo desde o nascimento. Então, se ele é nulo desde o nascimento, como diria a FGV, nulo ab ovo, desde o nascimento, então os efeitos do desfazimento vão alcançar o nascimento. Tem efeito retroativo, ou seja, um efeito ex tunc, tá bom? Agora o anulável. O anulável tem vício, só que são vícios sanáveis. São duas possibilidades apenas, tá? Duas possibilidades. Eu tenho o que a gente chama de vício de competência ou vício de forma, tá? Quando a competência não for exclusiva e não haja prejuízo para a administração nem para o administrado, eu posso ratificar. É uma forma de convalidação, ó, ratificação, tá bom? Ou quando eu tenho um vício de forma e ele não é preponderante para o efeito jurídico do ato, não tem prejuízo para a administração nem para o administrado, então eu posso, olha, retificar, tá? Então, anulável admite formas que a gente chama de convalidação. Formas de convalidação. Convalidação. Gente, é discricionário, mas é super eficiente convalidar. E a convalidação, gente, também tem efeito ex tunc. Não tem? Ó. Por quê? Porque corrigiu agora é como se tivesse corrigido desde o início do mesmo jeito. Mas se relaciona com o ilícito, tá bom? A cassação. A cassação também se relaciona com o ilícito. Alguns atos, tá? O que determina o ato? É o fato. Eu sou chato com isso. Todo aluno meu encontra na rua e fala assim, Ronaldo, eu fico brincando, eu determino o ato, eles gritam, o fato, o fato. O fato determina o ato, tá? Imagina que o fato deixou de existir. O ato vai deixar de existir também. Se o fato deixou de existir, o ato vai deixar de existir. Por exemplo, quero abrir um estabelecimento comercial, tá? Que se envolva com alimentos. Então, o fato é que para vender alimentos, tá? Eu preciso manter uma higiene, porque eu não posso contaminar as pessoas. Imagina que um fiscal da Anvisa, fazendo uma fiscalização, se deparou com situações de, olha, total ausência de higiene. Vai caçar a licença daquela pessoa, caçar o alvará dela. Por quê? Porque se eu perdi o ato se tornou ilícito, não se tornou ilícito? Só que nesse caso não é anulação, é cassação. Por exemplo, você virou, esse é um caso real, real não, aqui eu tenho que falar que é um caso, não pode se falar que é um caso real, né? É um caso da minha cabeça, é um caso da minha cabeça. O servidor foi aposentado por uma doença muscular que impossibilitava ele ter mobilidade, tá? Então, quando tem a capacidade física completamente comprometida, a aposentadoria compulsória, nesse caso, tinha 30 e poucos anos de idade. 2 anos depois, cerca de 2 anos depois, ele foi visto e filmado nas redes sociais, inclusive dele mesmo, pegando onda em Fernando de Noronha. Pô, peraí. O que determinou a aposentadoria dele mesmo? Foi a falta de mobilidade física. Essa foi a limitação. Ela ainda existe? Não. Então caça a aposentadoria dele. Entendeu? Tornou ilícito. O que determinou o ato não existe mais. A perda de uma qualidade sine qua non para a sustentabilidade do ato. Beleza? Agora, caducidade. Caducidade. Eu tenho uma lei. Todo ato administrativo vem da lei. Não tem exceção. Não existe exceção, tá? Ele pode não estar completamente na lei, mas competência, finalidade e forma sempre vai ter. Imagina que uma lei nova é editada, publicada, sancionada e publicada. E ela, do jeito que ela está, ela não permite mais a validade de atos praticados por lei anterior. Então, assim, ó, eu tenho uma lei A que produziu atos A. Deixa eu só descer isso aqui, para que você tenha espaço, tá? Para a gente ter espaço. Que produziu atos A. Aí eu tenho uma lei B que impossibilitou manter os atos A, da lei A. Então significa que agora eles são ilícitos, não são? Se envolve com ilicitude também. Só que nesse caso, há o que a gente chama um fenômeno de caducidade. Caducidade nesse caso. Olha só, se liga nisso. Antes eu tinha uma lei, vou te mostrar um caso que não é caducidade, hein? Não é caducidade, só para você ver. Eu tinha uma lei chamada 8666 de 93, né? A Lei de Licitações de Contratos, vulgarmente chamada de Lei do Capiroto, né? Lei do Capeta, 8666. Aí, essa lei,
Veio uma nova. A Lei 14.133, de 1º de abril de 2021. Quando me contaram, eu achei que era mentira, gente, porque era literalmente 1º de abril. Falei, não é verdade. E não é que era. Beleza. Essa lei, ela deu um período de adaptabilidade para a 8666 ficar vigente, mas depois de quase 3 anos, ela revogou a 8666. Beleza? Só que os contratos administrativos que foram praticados pela 8666 não deveriam, olha, também perder o efeito? Lá no artigo 189 da Lei 14.133, fala o seguinte, olha, mantém-se os efeitos jurídicos dos contratos administrativos produzidos pela ED da Lei 8666. Então não houve caducidade porque o legislador colocou escrito. E se ele não falasse? Aí caducaria. Aí teria caducidade. Uma lei nova que não permite a prática ou a manutenção de atos administrativos produzidos sob a luz da lei velha. Caducidade, beleza? Agora vamos lá. Nos 3 casos aqui é importante, hein? Nos 3 casos se relacionam com ilicitudes. Agora, revogação e contraposição, não existe ato ilícito aqui. Não existe ilicitude. Na revogação, o ato é válido, mas eu não quero mais. Tá? Simples assim, eu não quero mais. Conveniência e oportunidade. Mérito administrativo, ó. Mérito administrativo, beleza? Não quero mais. Revogo. Só que eu não posso revogar tudo, tem que tomar cuidado, né? Segurança jurídica. A gente tem que manter, ó, uma segurança jurídica no nosso trabalho. Então, o que que eu posso revogar, Ronaldo? Vamos lá. O que que você não pode? Beleza? Você não pode revogar atos vinculados, porque foram vinculados pelo legislador. E eu sou só um administrador, então não posso revogar atos vinculados. Só posso revogar atos discricionários. Só que esses atos discricionários, na hora que eu for olhar para revogar, eu não posso revogar um ato administrativo que já tenha esgotado os efeitos dele, exauridos os efeitos. Por quê? Porque não é eficaz. Não é eficaz. Ó, concedi férias para um servidor meu em fevereiro de 2024. Ele tirou 30 dias de férias, recebeu 1/3 de férias. Estamos, sei lá, em dezembro. Posso revogar? Revogar qual o efeito? Se já esgotou os efeitos, não é eficaz, então não cabe revogação, tá bom? Imagina um parecer jurídico, a emissão de um parecer técnico jurídico lá, imagina. Aí você emitiu o parecer e assinou. Posso revogar? Não posso. Porque um parecer, ele declara uma situação existente, ele declara um direito, a gente pode dizer assim, tá? Tudo que declara uma situação já existente ou declara o próprio direito, não cabe revogação, tá bom? Não cabe revogação. Quer ver uma que é bem legal pela Lei 8.112? Você passou dentro do número das vagas, a administração é vinculada a te nomear. Mas se você passar fora do número das vagas, é discricionário. A administração pode te nomear. Mas se ela te nomear, se ela, não te, ela pode revogar? Porque é discricionário, né? Um ato discricionário, nesse caso, é. Ela pode revogar? Não, não pode. Porque a lei diz que você tem direito à posse agora. Então não posso revogar um ato que declara um direito. Entendeu? Não posso revogar, mesmo que ele seja discricionário. Tranquilo? Então, não cabe revogação em atos exauridos, não cabe revogação em atos que declarem situação jurídica, não cabe revogação em atos vinculados. Perfeito isso? Show de bola? Não vamos esquecer. Contraposição. O ato é válido também. O ato é válido. Só que assim, ó, cuidado, que pode parecer caducidade. Não é, hein? Eu tenho o ato 1 e eu tenho o ato 2. O ato 1 e o ato 2. Mas foram produzidos pela mesma autoridade competente, com a mesma finalidade, com a mesma forma, com o mesmo motivo e o mesmo objeto. São atos iguais. Qual prevalece? O segundo ato. O ato mais novo. O ato mais novo derruba o mais velho. Parece caducidade, não parece? Ah, Ronaldo, na prática, onde é que eu vou ver isso? Imagina que você vai trabalhar, aí vão te chamar para ser, sei lá, fazer um parecer num processo. Você vai trabalhar num processo de aquisição, sei lá, do armamento não letal utilizado pelo agente de polícia judiciária. Tá? O agente policial judiciário está montando um procedimento para adquirir armas não letais. Gás, clorostofenona, que não dá para ver, tem um bocado bem aqui em cima. Elastômero, tá? Ortoclorobenzil, o famoso gás de pimenta. Então imagina que você vai montar esse procedimento, alguém está montando esse procedimento e pediu para você fazer uma análise, ó, um parecer. Faz uma análise para mim. Aí você fez sua análise, falou assim, olha, de acordo com a nova lei, a solução como um todo não está completa, não faz referência ao preço de mercado, não tem como saber qual é a modalidade porque não sabe se é um bem comum ou um bem especial. Então solicito, seu parecer, né? Solicito que o autor do termo de referência melhore as condições do termo de referência. Beleza. Aí voltou para mim,
Fui lá e fiz todas as indicações da pessoa que fez o parecer jurídico. Voltei para ele. Agora, analisa aí, vê o que eu fiz. Aí ele, beleza, agora você fez certo. Agora, o termo de referência consta todos os requisitos legais previstos na Lei 14.133. Sou de acordo para publicidade do edital. Aí tu olha o processo, tem um parecer seu e outro parecer seu agora. Qual prevalece? O mais novo. O mais velho, olha, você também foi autoridade competente nos dois, tinha a mesma finalidade, a mesma forma, o mesmo motivo, o mesmo objeto. Só que nesse caso, um derruba o outro, tá bom? Acontece quando a gente tem atos compostos. Atos administrativos compostos vão aparecer pra gente. A contraposição, na prática. Mas é lícito, os dois atos. Então não tem nada ilícito aqui não, é um derrubando o efeito jurídico do outro só. Suave demais? Então, desfazimento, gente, cai bastante em prova e a gente não pode errar. Ah, detalhe, a anulação, só mais uma pequena informação. A anulação, ela pode ser feita extra-administrativamente, ou seja, pelo Poder Judiciário. Aqui, ó, cabe controle judiciário. A administração pública pode fazer isso de ofício, pela autotutela, né, ou por provocação, mas o Poder Judiciário também tem a capacidade de anular os atos administrativos. O Poder Judiciário não revoga, não caduca, não contrapõe e não caça. Beleza? Show de bola isso aqui? Ele anula. Ele tem uma capacidade anulatória. Vai anular os atos ilícitos, que ele olha a lei propriamente dita. Suave isso? Show? Podemos prosseguir? Próximo tópico: poderes da administração pública. Quando a gente fala sobre poderes, bem simples, tá? Eu tenho um poder matricial, chamado de poder normativo. Poder normativo é a mãe de todos, tá? A capacidade de inovar, criar coisa nova. Se a gente olhar para pensar e olhar, né? Olhar e pensar, nós vamos ver que, como ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer em virtude da lei, o poder normativo originário é a lei. Porque a lei cria, a lei inova no ordenamento jurídico. Só que a lei pode autorizar que o administrador faça isso. Aí eu tenho atos de caráter normativo, como instruções normativas e portarias. Esse é o tipo de ato normativo, tá? Uma portaria que regulamenta, por exemplo, determinada situação num órgão público, ou uma instrução normativa que orienta algo no mercado. Pode ser isso? Pode. A Anvisa, ela emite instrução normativa porque ela é uma autarquia em regime especial, uma agência reguladora. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, ela emite instruções normativas, olha, que regulamenta a ideia da aviação civil para as empresas aéreas. Tá vendo que pode até para fora? Pode, mas desde que tenha autorização na lei. É bem tranquilo, tá? Então, bem assim, ó, poder normativo inova, tá bom? Inova. E quando a lei autoriza, eu posso ter o que a gente chama de poder normativo derivado. Deixa eu apagar aqui. Derivado. Esse processo, gente, pode ser chamado de processo de deslegalização. Aí tem gente que dá umas navegadas cabulosas aqui de vez em quando em aula, né? Ronaldo, deslegalização da maconha, não, não. Pensa assim, olha, eu não preciso de lei para criar a norma nova. É um processo de deslegalização, de desnecessidade de lei, desde que a lei tenha me autorizado a fazer. Então eu estou legalizando, olha, criando inovações através de atos administrativos, ó. É uma deslegalização, beleza? Uma deslegalização. Geralmente, essa capacidade normativa ela é técnica, tá? Bem técnica, mas tá tranquilo, até que geralmente cai só essa parte que eu estou mostrando para vocês. Aí decorre não, né? Um poder normativo pode trazer para mim outros poderes? Pode. Por exemplo, poder hierárquico, uma capacidade de auto-organização. É a desconcentração administrativa, a autotutela, a delegação de competência. Isso é poder hierárquico, tá? Basicamente, tem muita coisa que a gente poderia falar sobre poder hierárquico. Mas você viu critérios de subordinação, divisão de competências, criação de órgãos, poder hierárquico, tá? Poder hierárquico. Aí, dentro do poder hierárquico, tem mais um poder, que só aparece em decurso do poder hierárquico, hein? Não é autônomo, hein? Não é autônomo. É o poder disciplinar.
Então, o poder disciplinar decorre do poder hierárquico. O poder disciplinar. Ele decorre do poder hierárquico. Por quê? Porque eu preciso de um vínculo jurídico com a administração. Só que esse vínculo não precisa ser na hierarquia da administração. Muito doido, né? Eu só preciso do vínculo. A pessoa que está sujeita à disciplina da administração é aquela que tem vínculo jurídico com a administração. Pode ser uma posse. Tomou posse e tem vínculo jurídico. Pode ser uma designação, uma nomeação. Pode ser. Mas pode ser um contrato. Um contrato administrativo, não pode? Um contrato administrativo, gente, a empresa ou a pessoa física, né, ou jurídico ou conglomerado empresarial, ela não é sujeita à hierarquia da administração, mas é sujeita à disciplina. Porque tem um contrato dizendo que se ela descumprir as cláusulas, eu vou poder ter um regime disciplinar aplicado a ela. Poder disciplinar. Tá? Aí, só para a gente fazer esse contraponto, o poder normativo traz para a gente também o poder de polícia. A lei traz o poder de polícia para a gente. O poder de polícia é uma capacidade que o Estado tem de limitar, cercear, regular direitos individuais e benefícios da coletividade. Ele é previsto no artigo 78, parágrafo único, lá nos dois, tanto o caput do artigo 78 quanto o parágrafo único do Código Tributário Nacional. E aprende uma coisa: toda vez que uma lei traz uma definição, a definição não é da lei, a definição é do direito. Entendeu? Então, essa definição não é adstrita à administração tributária, ela é para toda a administração pública. Tranquilo. É uma capacidade de fiscalizar, que ela se divide em duas possibilidades, tá? Eu vou fiscalizar o quê? A minha fiscalização, ela pode ter um caráter tanto preventivo quanto repressivo. Mas quando eu olho para o objeto que eu estou fiscalizando, eu posso encontrar ilícitos. Toda vez que eu encontrar um ilícito de caráter administrativo, a minha capacidade de poder de polícia tem que ser uma capacidade de poder de polícia administrativo. Se relaciona com ilícitos administrativos. Isso cai muito, tá? Então, poder de polícia administrativo se relaciona com ilícitos administrativos. Uma transgressão de trânsito não é crime, né? Depende, né? Claro, lá no código também tem os crimes de trânsito, mas uma transgressão, ultrapassar sinal vermelho, não parar na faixa de pedestre, trafegar sem o sinal luminoso do farol, seta, tá? Pisca-alerta, esse tipo de coisa não funciona. Então ali é uma infração, só que é uma infração administrativa, é um ilícito administrativo. Então eu tenho uma polícia, né? Um órgão que tem uma capacidade de poder de polícia administrativo. IBRAM, IBAMA, Anvisa, polícia militar predominantemente, tá? Porque também tem uma capacidade de polícia judiciária nos crimes militares, mas a gente vai falar disso. Agora, eu tenho uma polícia judiciária também, uma polícia judiciária. E tu tem que tomar cuidado com isso, até por conta do seu concurso. A polícia judiciária não é a polícia do poder judiciário. É, tá? Não é a polícia do poder judiciário, é a capacidade. A capacidade que se relaciona com ilícitos criminais, ilícitos penais, tá bom? Ilícitos penais. Aparece quando a gente tem a figura do inquérito. Um inquérito. Então, é uma peça administrativa que é precursora, tá? Não necessária, mas é uma precursora para que eu tenha uma ação penal. Entendeu? Então, é uma peça administrativa, o inquérito, precursora para munir o Poder Judiciário de informações, o juiz, né, propriamente dito. Então, por isso a gente chama de poder de polícia judiciário, tá? Poder de polícia judiciário. Esse poder de polícia se relaciona com ilícitos penais, tá bom? Ilícitos penais. Só que aqui tem muita doutrina, muita jurisprudência do STJ e do STF. Então, se liga. O poder de polícia, ele tem um ciclo de polícia. Quem traz isso é Maria Silva Zanella de Pietro, um livro dela de 2016. Ele tá aqui, inclusive, ó, esse de capa vermelha aqui, ó. Esse de capa vermelha, esse livro aqui, ó. Esse aqui é o mais novo, na verdade, né? O outro tá ali em cima, de 2016. Ela traz assim no livro dela. Para o poder de polícia ter um ciclo, né, um ciclo completo do poder de polícia, eu preciso de uma ordem de polícia, um consentimento de polícia, uma fiscalização de polícia e uma sanção de polícia, não sendo necessário que o ciclo se feche na sanção. Deixa eu explicar por quê. A ordem de polícia é a lei. A lei diz quem pode fiscalizar. Então, essa é a ordem.
tá bom? O consentimento de polícia é a recepção dessa ordem. Vou criar todo um amparo, a administração deve buscar meios de concretização do poder de polícia. Então, o consentimento de polícia é uma consentir a ideia de ter um veículo, uma viatura, armamento, sei lá, o que for necessário para poder chegar na parte de fiscalização de polícia. Por que eu não preciso chegar na sanção? Porque eu só chego na sanção se na minha fiscalização eu me deparar com ilícitos. Entendeu? Por isso que a gente fala que tem caráter preventivo e repressivo. O preventivo é antes de chegar na sanção. Chegou na sanção, aqui a gente já está no caráter repressivo do poder de polícia. Cuidado com isso, tá? Cuidado com isso. Acredito muito que vai cair. Acredito. Vamos botar até um coraçãozinho aqui. Acredito muito que vai cair uma questão na sua prova, tá? Deixa eu botar uma corzinha vermelha. Não teve vermelho, ó. Vou botar rosa. Uma questãozinha sobre o poder de polícia judiciário e eu acho que ela vai tentar te confundir com o poder judiciário, beleza? Não caia nessa casca de banana, combinado? Então, a gente já tem esse conteúdo aqui, só um esqueminha para a gente poder ver esses 4 poderes: poder normativo, hierárquico, disciplinar, poder de polícia. Ronaldo, onde é que está aqui o poder discricionário, poder vinculado? Tu já viu isso no ato, né? Que isso é como ele vai se manifestar. E o poder regulamentar? Poder regulamentar é uma capacidade típica do chefe do Poder Executivo de explicar e dar fiel execução à lei. Também é um processo de deslegalização, tá? Porque ele pega ali a norma jurídica e explica para a sociedade. Beleza? Então, assim, bem tranquilo. Agentes públicos. Legal. Aqui, gente, como eu escolhi os tópicos mais explorados, né, de prova, os agentes públicos. Quando você estuda a 8.112, você vê os agentes públicos pertinentes a 8.112, o ocupante de cargo efetivo e o ocupante de cargo em comissão, no que couber, tá bom? Também tem os contratos temporários que podem ser aplicados também pela 8.112, principalmente no regime disciplinar. São agentes públicos, de uma forma geral. Só que o que mais cai é uma classificação. E essa classificação de agentes públicos, ela é baseada numa obra-prima, tá? Clássica do direito administrativo de Eli Lopes de Meireles, que não está mais no nosso plano físico, ele já se foi. Mas o livro dele, eu ganhei o livro do passado dele, ó, o livro atualizado. Falei, caraca, quem escreveu? Ele faleceu em 2015, pô. Foi psicografado. Falei, não, foi o filho dele. O filho dele que tem o mesmo nome que ele, diga-se de passagem, fez a atualização do livro do pai. Então, esta classificação é o que mais cai. Então, segura essa classificação. Quando a gente fala sobre os agentes públicos, ele é qualquer pessoa física. Tem que ser pessoa física, tá? Pessoa física que estabeleça um vínculo com a administração pública. Esse vínculo para que ele possa exercer uma atividade. Pode ser um vínculo permanente ou transitório, remunerado ou não remunerado. Pode ser um vínculo precário. O que é um vínculo precário? Eu não consigo enxergar o vínculo logo de cara. Isso é um vínculo precário, tá? Tem uns que eu consigo enxergar o vínculo, tem outros que não consigo ver. Demora um pouquinho para a gente assimilar que ele está exercendo uma atividade em nome da administração pública. Então, Eli Lopes, ele coloca 3 categorias, tá? Ele divide em 3. Ele fala que existe o que a gente chama de agentes políticos, agentes administrativos e o último, que é o que mais cai, ele chama de particular em colaboração. Colaboração com a administração pública, perfeito? Vamos grafar isso aqui, deixar isso em evidência e fazer uma tabelinha aqui. Uma tabelinha chucra, bruta, mas não tão violenta, só para a gente dividir, tá? Volta a canetinha preta. Quando a gente fala sobre agente político, significa que este cara, essa pessoa física, estabeleceu um vínculo com a administração pública, cujas atribuições e formas de vínculo são previstas direto na própria Constituição Federal ou em leis especiais. Então, por exemplo, presidente da República, vice-presidente da República, deputados, senadores, vereadores, prefeito, tá tudo na Constituição. Então, são assim, agentes políticos, tá? Aí tem leis especiais. Por exemplo, conselheiros, ministros de Estado, tem ministros de Estado. Na Constituição também tem Ministério Público, né, os defensores públicos, tem os promotores públicos,
eu tenho os magistrados, tudo isso está na Constituição, e tudo são agentes políticos, porque tem normas específicas para eles, especiais para eles, e são prerrogativas que basicamente decorrem direto da Constituição Federal, tá bom? Então, aqui, ó, eu sempre vou ter essa referência. Constituição Federal de 88, mais leis especiais, tá bom? O agente administrativo, esse somos nós. O cara que segura o piano somos nós, tá? O agente administrativo ele exerce atividades de rotina da administração pública, ou algumas atividades de chefia também. Mas aqui, ó, num sentido mais legal, eu teria o que a gente chama de servidor público. Servidor público. De vez em quando, ele coloca servidor público como se fosse todos os agentes públicos. Aí a gente fala que está no sentido mais amplo, tá? No sentido estrito é servidor público, que tem duas espécies. Aquele que presta um concurso e ocupa um cargo efetivo, ou aquele que é nomeado, livre nomeação por autoridade competente, vai exercer um cargo em comissão. Ambos são servidores públicos, tá? Com as suas regras definidas. A estabilidade atinge o cargo efetivo. O cargo de comissão não tem como atingir estabilidade. Mas aqui eu também tenho o empregado público, que também faz concurso público, mas não ocupa cargo, ocupa emprego, tá? Então ele é seletista, emprego público. Eu também tenho o militar. O militar, Ronaldo, as prerrogativas do militar tá na Constituição, tá não? Tá não, tá? O que tá lá é a estrutura do militarismo brasileiro, nas Forças Armadas e as auxiliares. Só a estrutura. As prerrogativas dos agentes não estão lá não, não estão lá não, beleza? Então vamos lá. Ainda tem o temporário. O temporário estabelece várias formas para a gente, tá? Por exemplo, tem o contrato temporário, tem o temporário é, compulsório, por exemplo, nas Forças Armadas, no ano que o rapaz completa 18 anos, ele tem que se alistar, e se ele for convocado, ele vai ter que ficar o tempo lá no Exército Marinho Aeronáutica. Então, mas é temporário. Vamos lembrar que tem um vínculo, só que é um vínculo temporário. Show de bola? Agora, o particular em colaboração. Então, bora para a nossa brincadeira séria. Tá bom? Nossa brincadeira séria aqui. Eu vou colocar aqueles que são mais explorados. Então, alguns de graça, como um agente honorífico, honorífico, exerce uma atividade temporária e não remunerada, ele é designado para aquilo ali. Mas hoje a gente tem um novo agente honorífico, ó. Aquele ele também pode ser eleito, sabia disso? Mas não uma eleição política, uma eleição administrativa. Tá? Tem uma participação popular, que é o conselheiro tutelar. Tá bom? Um conselheiro tutelar. Por quê, gente? Porque ele trabalha por honra, honorífico, tá vendo? Honorífico, exerce uma atividade honrosa para a administração. Mesário eleitoral, membro do corpo de sentença do tribunal do júri, tá? E claro, agora tem caído bastante o conselheiro tutelar, tá bom? Ele também está aqui no agente honorífico, bem fácil. Credenciado, também tem, ó, agente credenciado. Já desse quase que eu fui cancelado na rede social. O povo está muito politizado. Eu gosto do direito, gente. Eu não gosto de política, eu gosto do direito. A primeira-dama ocupa cargo público? Não, não ocupa. Não existe cargo de primeira-dama, tá? É um status político. Status político. Primeira-dama ou primeiro cavalheiro. Sabia que quando é uma mulher presidente, aí o esposo dela é o primeiro cavalheiro? Sabia disso? Beleza, só para você saber. Dama e cavalheiro. Não é cargo público, não tem atribuições e responsabilidades. Então não é servidor, não é um agente do Estado. Só que a nossa primeira-dama, ela foi credenciada para representar a República Federativa do Brasil na abertura das Olimpíadas na França este ano. Agora ela está na qualidade de agente pública. Agora, um agente credenciada. A OMS, por exemplo, em 2021, ela fez uma reunião sobre o Covid-19, um simpósio, né, de atualização de sistemas de contágios, esse tipo de coisa, e fez um convite aberto para qualquer ente federativo, para qualquer estado soberano, se quisesse mandar algum médico para poder participar. Aí o Brasil mandou, credenciou médicos da rede pública e privada a participarem, então, representando a saúde pública brasileira naquela convenção internacional. Ó, legal. Isso é um agente credenciado. Estou nas Olimpíadas representando o Brasil, está credenciado para isso. Entendeu a ideia? Então, credenciamento, tá? Credenciamento. E eu tenho o agente de fato. O de fato é temeroso, porque ele só exerce de fato, não de direito.
Só de fato, tá bom? O credenciado honorífico exerce de fato e de direito. O de fato não exerce de direito, só de fato. Como assim, Ronaldo? Ele não tem posse. E se teve posse, a posse dele é irregular. Tá? Ele não teve vínculo, de um vínculo formal. E se teve, esse vínculo ele é irregular. Tá bom? Então, o de fato pode ser o de fato necessário, necessário, e pode ser o agente de fato putativo. Ah, achou que eu ia falar besteira aí. Galera confunde. Eu vou explicar até por que que é putativo. Vocês não podem ficar sem falar essa palavra achando que é feia, não. No latim, o T e o R a gente chama de consoantes flexíveis. Elas mudam de som dependendo da palavra. Por exemplo, a gente vê no direito penal a última ratio. Já viu? Última ratio. O ratio se escreve com T, ratio, mas se lê ratio. Então é uma consoante flexível. O latim tinha muito isso, tá? Com consoantes flexíveis, né? O T e o R são uma delas. Então, às vezes, quando a gente lê o T, ele pode ter som de R. É um caso aqui, ó. Purativo. É uma pessoa pura. Uma pessoa de boa fé. Tá vendo? Por isso, as pessoas falam assim, ah, mas é putativo, é um nome feio. Por que putativo? Porque se escreve em latim. Tá? Escreve em latim. Vou explicar para você. Vamos lá. Agente necessário. O vínculo dele é precário porque ele basta ter uma aquiescência da administração pública para exercer uma atividade pública, mas ele só pode atuar em situações de urgência e emergência ou calamidades públicas. Então, o que é uma aquiescência? Imagina que eu sou um voluntário para ajudar. Fortes chuvas no Rio Grande do Sul, quero ir lá ajudar. O Estado não me proibiu. Ótimo, então teve a aquiescência da administração. Entendeu? Aquiescência da administração. Show de bola? Sou um agente de fato necessário. E o agente de fato putativo? Existe um vício na posse dele que tornaria a posse ilícita, ilegal e nula nesse sentido, tá bom? Só que ele está de boa fé. Está de boa fé, ele acredita que ele está lá, olha por mérito. Então vamos explicar isso na prática. E você conhece agentes putativos? Possivelmente conhece. Imagina uma pessoa que vai fazer um concurso, mas foi reprovada numa das fases, sei lá, foi reprovada no teste de aptidão física. Aí por que ela foi reprovada no teste de aptidão física? Imagina que se fosse uma menina que tinha descoberto que estava gestante, não podia fazer o teste. Aí pela ausência do teste foi reprovada. Entrou na justiça e ganhou o direito de refazer o teste, tá? De refazer o teste. Só que isso não dava tempo antes da posse. Então o juiz determinou que ela tomasse posse e dentro do serviço público ela fizesse o teste. Ela tá no serviço público porque ela passou no concurso ou ela está no serviço público por ordem judicial? Então a posse dela foi irregular ainda. Então a gente está ali em liminar, tá vendo? Isso é um agente putativo, gente, na prática mesmo. Mas pode ser por outros motivos. Imagina que o indivíduo tomou posse acreditando que tinha sido aprovado em todas as fases, mas não foi. Tomou posse, entregou o diploma de nível superior, mas aquela universidade não tinha homologação pelo MEC. Aquela faculdade não tinha credenciamento no MEC. Só que de boa fé ele foi lá, fez o curso superior, entregou o seu diploma, tomou posse, entrou em exercício, num processo de auditoria, né, dentro da autotutela, claro, revisando, a gente viu que o diploma do indivíduo não era um diploma válido. Imagina, ele é um agente putativo, vai ser exonerado, mas demitido ele não vai, ele não fez nada de errado. Entendeu a ideia? Mantém a remuneração que ele recebeu, ele trabalhou. Os atos praticados por ele serão convalidados pela administração pública, não serão? Porque haveria um total prejuízo para o administrado se eu anulasse, para o administrado se eu anulasse os atos praticados por ele, beleza? Então cuidado com esses dois. Compreende? Compreende? Não vamos errar este tópico aqui. Deixa eu ver aqui. Último tópico: responsabilidade civil. Responsabilidade civil é de doce, tá? Vamos lá. Concatenar a nossa revisão. Primeiro, teoria do risco administrativo. Essa é a teoria constitucional. Está na Constituição. Aonde, Ronaldo? Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal de 88. Mas existem outras duas teorias, na verdade três. Uma nunca foi usada no Brasil. Sei lá, né? Por que que cobra uma parada que nunca foi usada? Mas eu tenho mais duas, mais três aqui, ó. Eu tenho a teoria da culpa administrativa. Eu tenho
a teoria do risco integral e eu tenho a teoria da irresponsabilidade. Sendo essa última, nunca foi aplicada no Brasil. Nunca, nem na época do Império, beleza? Então nunca foi. Então se liga nessa aqui, ó. Teoria do risco administrativo é um triângulo. Agente, terceiro, pessoa jurídica. É uma relação, tá bom? Lá na Constituição fala assim: a pessoa jurídica de direito público e a pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, responde, ó, assume o risco pelos danos causados por seus agentes dessa qualidade. Então, na qualidade de agente público, causou um dano a um terceiro. O que ele queria? Não sei. Eu só quero o resultado, tá? Só quero o resultado, o dano, tá bom? E a conduta dele. Então, este terceiro vai mover uma ação. Contra o agente? Não. Contra a pessoa jurídica do qual o agente tem vínculo. Ah, ele é da Polícia Federal, então é a União, tá? Ah, ele é do TSE, então é contra a União. Porque TSE é órgão, não é órgão. Ah, é contra a Polícia Militar do Distrito Federal, então é contra o Distrito Federal. É contra a personalidade. Acha a personalidade. É contra uma concessionária de aviação civil, Gol, Latam. Então é contra a Gol, a Latam. É uma concessão, pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público. Tá vendo? Então é isso. Acha a pessoa jurídica. Esse terceiro prova, porque tem que provar. Eu vou te mostrar onde é que está a prova. A prova está aqui, ó. Vai demonstrar que houve uma conduta do agente por ação ou omissão, tanto faz, que essa conduta gerou um dano. Só que ele tem que provar que foi a conduta que gerou o dano. É chamado de nexo causal. É aqui que ele tem que provar. Tá bom? Que a conduta gerou dano. Dano físico ou dano moral, tanto faz. Tanto faz, tá bom? Ele tem 5 anos para mover uma ação a partir do resultado danoso. 5 anos. Mas esse prazo não é absoluto, tá, gente? Em latentes inconstitucionalidades não haverá. Tipo o caso de tortura na guerrilha do Araguaia. Não há de se falar em prescrição e decadência nesse caso, tá, gente? Tortura não se perde com o tempo o direito de ação. Mas vamos lembrar disso aqui. Só que essa relação, tá vendo que ele não precisa provar dolo ou culpa? Porque é contra uma pessoa jurídica. Ou seja, aqui é uma ação de caráter objetivo. Objetivo porque não precisa de elemento de vontade. É objetivo. Agora, quando condenada a pagar a indenização, aí esta pessoa jurídica move uma ação regressiva contra o agente causador. É a segunda parte do artigo 37, parágrafo 6º, que ele fala assim, ó, sendo assegurado o direito de regresso contra o agente causador nos casos de dolo ou culpa. Então é uma ação que, ó, é subsidiária à condenação. Tem que ter a condenação, hein, para isso. Aí o agente, essa pessoa jurídica vai provar o que contra o agente? Vai provar conduta, dano, nexo de causalidade, mais, cadê a caneta vermelha? Mais o dolo ou a culpa dele. Agora sim entra um elemento subjetivo. Então essa ação é uma ação de caráter subjetivo. Perfeito isso? Tranquilo. Tem como excluir essa responsabilidade? Tem. 3 casos de excludente de responsabilidade. Tá? Excludentes. São 3 possibilidades apenas. Força maior, casos fortuitos e culpa exclusiva da vítima. Beleza? Quando acontecer isso, aí eu excluo a responsabilidade. Tem questões bem salgadas sobre isso de vez em quando, tá? Por exemplo, a culpa concorrencial da vítima não exclui a responsabilidade. Se houve concorrência com ela e o Estado vai responder, só que de forma atenuante. A força maior tem que ser imprevisível. Caso fortuito, tem que ser imprevisível e incontrolável, tá vendo? Então imagina que um galho de uma árvore no estacionamento público caiu sobre o seu carro. As árvores não têm que ser podadas pela administração, não devem ser podadas. Então era previsível que elas crescessem e quebrassem. Não há de se falar em força maior. Não há de se falar em força maior.
Força maior, gente, é um maremoto, um tsunami, sabe? Alguma coisa absurda que aconteça assim, sem previsibilidade alguma. Isso seria uma força maior. E os casos fortuitos são situações humanas. Então, por exemplo, estou dirigindo um veículo em acompanhamento a um crime. O criminoso está na minha frente, estou acompanhando. Não é perseguição, tá, gente? O nome disso é acompanhamento. Falar perseguição é filme americano. Estou lá em acompanhamento, acompanhando aquele indivíduo até que ele deslize. Vamos lá, vamos esperar ele se deslizar para eu poder prendê-lo, mantendo a segurança de todos. Só que, de repente, um outro veículo de um usuário qualquer, tá, colidiu contra mim. Ou eu, tá? Imagina, eu fui fechado, ia bater de frente, tive que jogar aqui para a esquerda, bati no outro carro. Não tinha controle sobre aquilo. Fala assim, mas houve conduta, Ronaldo. Eu sei que houve, mas o agente não vai responder, não houve dolo, não houve culpa. É um caso fortuito, porque é uma situação humana incontrolável, foi reflexo. Reflexo. Ou então, sei lá, imagina um caso muito drástico, bem esdrúxulo, mas bem drástico para você memorizar. Dirigindo um veículo oficial do TSE, por exemplo, o servidor público foi acometido por um infarto do miocárdio fulminante e veio a óbito, olha, ainda no volante, fazendo com que o veículo batesse em outros. Olha, teve conduta? Não, teve não. Teve não. Ele morreu antes, não teve conduta, nem ação nem omissão, no anexo, nesse caso. Então afasta a responsabilidade. Beleza? Importante. Agora, a teoria da culpa administrativa, a primeira pessoa que trouxe para a gente foi o STJ em 2005. O STJ ele copiou a teoria do risco administrativo, só que ele falou especificamente na omissão na prestação de serviço público. É a mesma coisa, só que só vai se aplicar na omissão, na prestação de um serviço público. Gente, serviço público é aquele serviço feito para todos, tá? Corrente. Um presídio não é um serviço público, não é todo mundo que usa, né? Então não é um serviço público corrente, beleza? Vamos lembrar disso. Então, uma greve de ônibus causou dano ao particular. Tem que ter nexo, tá? Tem que ter nexo. 10 dias a administração não foi lá e nem negociou, não fez nada para retornar. Agora tem a omissão. Tem que ter nexo na omissão, tá bom? Teoria do risco integral, STF 2001. Traz essa ideia, 2002 na verdade, né? Mas a ideia é dia 11 de setembro de 2001, quando teve lá um incidente, o atentado nas Torres Gêmeas. Aí nesse caso o Estado ele só precisa do resultado, tá? Só vai precisar do resultado. Aqui presume-se a culpa. Aqui não cabe excludente de licitude, pra você ter ideia. Teoria do risco administrativo não cabe excludente de licitude. Vai aparecer em 3 grupos de condutas, tá? Que gerem resultados. Em danos nucleares, nucleares, ambientais e terrorismo. São 9 coisas, tá? No RE, no recurso extraordinário do STF. Só que se aglomera nessas 3 possibilidades, beleza? Teoria da responsabilidade nunca foi adotada no Brasil. Nunca foi adotada e por isso nunca foi aplicada no Brasil. Como é que seria ela? É que o agente teria responsabilidade direta. Qualquer pessoa poderia entrar na justiça diretamente contra o agente. Nunca foi adotado, tá? Teoria da irresponsabilidade nesse caso. Beleza? Então, gente, navegamos pelos tópicos do direito administrativo na sua prova, tá? Mas é importante. É um processo de revisão. Você viu que eu não fiquei num pragmatismo, sabe? Ah, tem que confinfomob, tá? Dano, conduta, nexo de causalidade. Eu quero mostrar para você que é importante que a gente tenha um pensamento mais fluido no momento da prova. Um pensamento mais tranquilo, tá? Agora, obviamente, eu vou botar aqui para vocês. Obviamente que hoje é um treino, lá é o jogo. Mas se você treinar como se estivesse valendo sempre, você sempre chega na prova com melhores condições, tá bom? Com melhores condições. Então, essa revisão é para que você tenha essa visão, tá? Aproveite o máximo possível dessa revisão. Tire muitos proveitos dos professores que estão aqui e tente fazer esse processo de revisão. Fala assim, Ronaldo, eu quero tirar uma dúvida. Vai por mim, tá? Por experiência. Você tem várias dúvidas. Quanto mais dúvida você tentar tirar, mais dúvida você pode ter de hoje para amanhã. Então, nem precisa, tá? Foca no que você tem, se agarre naquilo que você já conquistou de conhecimento. Ah, mas eu não sei 100%. Ninguém sabe. Ninguém sabe 100%, beleza? Ninguém sabe. É uma prova de quem erra menos.
É uma prova de quem consegue navegar nas questões, tá? Então, tem várias técnicas aqui, tem gente que fala sobre técnica de chute, eu não vou entrar, eu não sou coach, eu sou conteudista, eu sou professor, tá? No que você precisar do meu conteúdo de criminologia, direito administrativo, políticas públicas, eu estou à disposição. Mas se apegue à sua motivação e faça uma excelente prova, tá bom? A gente vai estar aqui torcendo para você, torcendo por você. E se você for para sua posse, tá? Por favor, comunique, pelo menos para eu te mandar os parabéns, que eu não vou ficar lendo no Diário Oficial todos os dias para saber. Fala que vai tomar posse, até para a gente saber que, poxa, que legal, mais uma pessoa que a gente conseguiu impactar e conseguir mudar de vida. Tranquilo isso? Espero que poder ter te ajudado. Tira um print da tela, posta na sua rede social, mostra aí na véspera que você está estudando para deixar os seus concorrentes boladões com você. Fala assim, meu Deus, o cara vai ficar pilhado, sem segurança jurídica, não vai nem dormir e você vai ter uma noite boa de sono, né? Que legal. Esquece não de marcar o professor Ronaldo aqui e a equipe do Girão, tá bom? Beijo, até mais e obrigado pela oportunidade de dividir esse conhecimento com você, tá? Até mais.